Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês agora como que a gente realizaria aqui um levantamento, tá? Um levantamento topográfico, tá? Utilizando aqui a interseção linear. Na interseção linear, tá? O que a gente mede até o ponto? Distância, tá? Distância. Então, na interseção linear, a gente mede distância. E na interseção angular, a gente mede ângulo. Então, veja, vamos supor que eu tenha aqui os lados de uma poligonal, tá? Vamos supor que seja uma poligonal, pode ser aberto, fechado, enquadrado, ou apoiado, enfim. Aqui eu tenho os pontos aqui, ó, 1, 2, então aqui, ó, E1, E2, E3, tá? E4. Esses são os vértices da minha poligonal de apoio, tá? Vou colocar aqui, ó, poligonal de apoio. Então, apoio que eu posso associar aqui o método das irradiações, interseção angular, interseção linear, ordenadas e assim por diante. Então, minha poligonal de apoio, que vai dar o suporte para o levantamento de detalhes usando esses métodos auxiliares. Então, vamos supor aqui que eu tenha um ponto P, tá? Na verdade, eu vou chamar aqui, ó, ponto 1. É um ponto de interesse. E aí, o que eu tenho que fazer? Olha só, essa é minha poligonal de apoio. Eu venho e vou medir o que? Uma distância. Vou colocar o que eu meço, olha só. Na verdade, da minha poligonal, eu tenho aqui, olha só, este ângulo, tá? Que é o alfa da poligonal. Então, o alfa, eu vou colocar aqui, ó, E1, E2, E3. Mas eu vou medir ângulo para esse ponto aqui de detalhe. É um detalhe, ó. Não vou medir ângulo. Por quê? Porque o método da interseção, eu vou medir distância. Então, eu vou medir a distância, tá? Vou até colocar aqui, ó, do ponto E2 para o ponto 1. Eu vou chamar D1 aqui, ó, tá? D1. Depois, eu venho aqui para a estação 3. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Então, tem o alfa, E2, E3, E4. Tem esse ângulo. Só que para o ponto 1 eu vou medir ângulo? Não, porque é interseção linear. Eu meço o que? Distância. Então tem essas duas distâncias aqui, olha só. Tá? E essa distância aqui eu também tenho, que é a distância do E2, E3. Tá? Eu tenho essa distância. Então verifique o seguinte. Eu tenho três distâncias. Tá? Três distâncias. E aí você fala, pô, beleza. O que eu preciso? Então, de campo, eu mediria isso, tá? Então, campo, eu vou medir as distâncias. Então, repare que é uma interseção linear. O que eu preciso, por exemplo, para calcular x do ponto 1 e y do ponto 1? Eu preciso das coordenadas x do ponto E2 e y do ponto E2. Tá? Eu preciso dessas coordenadas. Eu poderia calcular pelo E3? Poderia. Tá? Poderia ser feito isso. Mas então o que eu preciso aqui para calcular as coordenadas? Tá? Eu preciso de um azimuth. Então, norte, eu preciso deste azimuth aqui. Do E2 para o 1. E eu preciso da distância. A distância eu tenho. Então, eu preciso encontrar esse ângulo aqui, ó, né? Que é o azimuth de E2 para 1. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que encontrar esse ângulo. Qual que é esse ângulo aqui? Eu vou chamar de x. Qual que é esse ângulo x? Esse ângulo aqui eu vou encontrar usando a lei dos cossenos. Tá? Se você está entendendo, digita aí, ó. Aproveite para curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Lei dos cossenos. Então, olha só.
qual que vai ser a aplicação aqui da lei dos cossenos? Eu quero esse ângulo, então tem que começar por aqui, ó, D2. D2 ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais distância do E2 para o E3 ao quadrado, menos 2 vezes D1 vezes distância horizontal de E2 para E3, vezes cosseno de alfa, tá? De alfa. Então, vou isolar aqui, olha só. Vou pegar isso daqui, vou passar para cá, ó. Então, vai ficar 2D1 de E2 E3 vezes cosseno de alfa igual que D1 ao quadrado mais distância E2 E3 ao quadrado, e aqui eu passo diminuindo, menos D2 ao quadrado. Agora eu vou passar o que? Isolando aqui, ó. Aí, para não ficar repetindo, para ter aqui o cosseno, para ter o valor do ângulo, eu uso arco cosseno. Então, alfa vai ser o que? Arco cosseno de quem? D1 ao quadrado mais distância do E2 E3 ao quadrado menos distância de 2 ao quadrado dividido por D1, que é essa distância aqui, vezes, na verdade, 2, né? Vou colocar aqui, ó, 2 que multiplica D1, que é a distância 1, vezes distância E2, E3. Tá? Então, eu encontrei o que? O alfa. Veja, como eu tenho este ângulo aqui da poligonal, como que eu encontro este ângulo daqui, ó? Que é como se fosse estação E2, Ré1, Vant 1. Como que eu encontro esse x aqui? O x vai ser igual ao que? Alfa E1, nesse caso aqui, né? E2, E3, menos o que? O alfa. Tá? Então, eu encontrei esse x. O que eu vou fazer agora? Calcular o azimuth de E2 para 1. Ele vai ser igual a azimuth de E1, E2, mais o que? X mais resultado da análise. Resultado da análise. Se essa soma aqui, olha só, vou chamar de soma, for menor que 180, eu somo 180. Se essa soma for maior que 180, menor que 540, eu subtrai 180 graus. Se essa soma for maior que 540, subtrai 540 graus. Tá? Esse é o resultado. Então, aqui vai ficar, pode ficar mais 180, menos 180, menos 540, tá? Eu vou até colocar isso aqui, ó. Esse resultado aqui vai ficar menos, pode ficar menos 180, mais 180, menos 180 graus e menos 540 graus, tá? Feito isso, eu encontrei o azimuth de E2 para 1. Então, eu posso calcular o x de 1. X de 1 vai ficar o que? X do E2 mais a distância é 1 vezes seno do azimuth de E2 para 1. E o y do ponto 1? Y do E2, tá? Mais a distância 1 vezes cosseno do azimuth do E2 para 1. Então, são as coordenadas absolutas, olha só. As coordenadas que eu estava procurando. Lembrando que esse valor aqui, ó, e este daqui são as coordenadas relativas. E esses aqui são as coordenadas topográficas, tá? São as coordenadas absolutas, tá? Lembrando que eu posso encontrar essas coordenadas aqui por este caminho também, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham entendido. Aproveita aí para inscrever-se aí no canal, compartilhe com seus colegas. Um forte abraço para vocês. Até mais. Obrigado.